Olá, turma! Agora na quarta aula e vamos falar um pouquinho sobre o estado e o equilíbrio de um sistema. Olha que você que está acompanhando o nosso curso direitinho, assistindo às aulas, fazendo a leitura dos textos, está por dentro do que eu estou colocando. Nessa aula, o objetivo principal é conhecer o estado de equilíbrio de um sistema, né? Olha só a imagem aí que já dá essa ideia desse equilíbrio que temos que ter com relação também às nossas relações com a natureza. Então, o estado de equilíbrio de um sistema está diretamente relacionado ao estado de todos os elementos, pois são interdependentes. Pensar na conservação ambiental é pensar não só no espaço natural, mas no espaço físico, no espaço social das diversas relações que compõem. Seu estado pode ser avaliado por sua organização, sua composição e fluxos de energia e de matéria. Somos movidos à energia. Você deve estar com bastante energia para poder estar estudando, se formando, se qualificando. Então, o equilíbrio de um sistema. A mensuração do estado pode ser obtida através de variáveis apresentadas pelo sistema em um determinado momento. Então, olhar o seu local de trabalho, o local onde você vai fiscalizar uma obra, onde você vai fazer todos os seus sistemas de segurança com elementos que podem ser mensuráveis. Esses elementos são quantitativos, isso são anotações, são formas de observação que você vai ter. Quanto à estrutura, as relações apresentam valores aproximadamente constantes das variáveis em razão da adaptação. Um termo em inglês, inputs, que quer dizer entrada. Dizemos que o sistema está em um estado estacionário e constante, quando as coisas não mudam, quando essa percepção da entrada de determinados elementos não vão causar tanto dano. Então, ocorrendo alterações nas entradas, nos inputs, ao ponto de um sistema não possuir capacidade de absorvê-los, haverá uma mudança de estado, mas o sistema tende a se ajustar-se normalmente. Vamos dar como exemplo a poluição dos rios através do efluente. Isso é um exemplo que a gente consegue ver no nosso cotidiano, já aqui próximo a esse rio principal, que é o Rio São Francisco. Quando ocorre a disposição de efluentes sem tratamento em um rio, esse sistema é alterado pela quantidade excessiva de poluentes, mas tende a retornar ao seu estado de equilíbrio a longo prazo, caso o lançamento não ocorra novamente. Veja que a gente teve exemplos aí recentemente a nível nacional do óleo. Vejam aí que algumas reportagens já trazem esse óleo que foi despejado no oceano e que teve tanto impacto ambiental aí às áreas costeiras e que ao longo do tempo esse efluente que foi depositado, ele foi recolhido e a natureza foi se recompondo, mas levou um longo prazo. Olha que ele começa a aparecer novamente por conta do regime natural que percebemos. De que depende o equilíbrio de um sistema? O equilíbrio de um sistema depende da perfeita adaptação das variáveis internas e às suas condições externas. Aí, os problemas ambientais são problemas causados por nós. A natureza ela tem uma dinâmica própria, né? Então, quando as condições externas não mudam, o equilíbrio pode chegar a condições estáticas de máxima entropia. Vamos ter condições aí, de fato, que vão ser permanentes. Uma balança aí para estabelecer equilíbrio. Esse estado de estabilidade será atingido quando o próprio sistema fizer os ajustes das entradas e saídas de matéria e energia. E aí a gente percebe que a natureza tem o seu tempo. Nós, com tanta tecnologia, com vários métodos, podemos colaborar, como podemos atrapalhar esse recurso. Está aí o ecossistema, como esse sistema natural, onde ele é tido como entrada, um ambiente de entrada, e aí a gente tem, por exemplo, a energia do Sol. Sem o Sol, nós não teríamos vida aqui. E os ambientes de saída, que são as consequências de um ambiente poluente ou do ambiente equilibrado. Isso vai depender muito da nossa conservação. Voltando ao exemplo do rio, caso não ocorra contaminação das águas, o sistema estará em estado de equilíbrio, fazendo os ajustes de maneira natural, isto é, as entradas não serão superiores à sua capacidade de absorção. Temos aí uma bela imagem da floresta amazônica com esse rio, esse meandro, né? Parece uma serpente aí em condições naturais. Mas se não houver essa conservação, nós vamos ter problemas com certeza.
Quanto maior for o número de conexões com o ambiente, maior será o número de fontes e de estímulos passíveis de afetar o sistema, mas também será maior a sua organização. A natureza é algo a ser bem observada, porque ela vai trazer elementos que a gente vai poder constatar que o seu equilíbrio depende dessa organização natural ou não. Quando a magnitude do evento ultrapassa a capacidade de absorção, o sistema, o estado de equilíbrio é rompido. Lembra aí das barragens aí, do grande problema impacto ambiental que houve com as barragens que foram rompidas, né? E a gente ainda hoje tem sistemas naturais em recuperação. A readaptação, ou seja, a transição de um estado de equilíbrio para outro, dependerá do grau de abertura do sistema, pois só ocorre em sistemas abertos, em sistemas em que as capacidades de recuperação são maiores. O tempo de readaptação do sistema é controlado principalmente por fatores como a resistência dos elementos às alterações do sistema, a complexidade do sistema e a magnitude do evento. Esses exemplos, como o derramamento do rio, como os das barragens, podem ser melhor entendidos a partir de pesquisas, de nosso debate e das tiras dúvidas em sala de aula. Então, para isso a gente tem aí os chamados sistemas vivos, ecossistemas e os sistemas sociais. Eu trouxe novamente essas duas slides para a gente perceber que isso tudo está conectado com que as aulas anteriores, quando a gente entende que a conservação ambiental passa por processos e sistemas. Então, em resumo, nesta aula verificamos que o estado de equilíbrio de um sistema ambiental pode ser avaliado por sua organização e composição, fluxo de energia e matéria. Vimos também que o equilíbrio de um sistema depende da perfeita adaptação das variáveis internas e externas. Maiores esclarecimentos a gente vai ter no nosso encontro presencial, no nosso chat, nos nossos fóruns. Aliás, essa aula também vai ajudar a responder o Fórum 1. Vejam o nosso caderno e desculpe aí essa interrupção, faz parte desse nosso momento de aprendizagem. Olha só quem acabou atrapalhando aqui a nossa aula aqui. Mas a gente fica então no próximo encontro. Até mais!